Recebemos tantas notícias que nos traz tristeza, nos traz lembranças, nos traz recordações de entes queridos. Mas o bom é saber que o grande pastor está cuidando de nossas vidas. Está cuidando da família do Luiz. Com certeza está confortando com seu Espírito Consolador. Porque de fato isso é uma das funções do Espírito Santo. Hoje vou falar de um assunto na carta de 1 Pedro, que de fato eu gostaria que fosse o Pedro que estivesse aqui, porque ele é um referencial, né? Ele conviveu com o pastor, o Supremo, mas eu quem sou? Eu sou apenas um homem, um servo, talvez não qualificado para falar do assunto, mas por conta da grandeza e do poder da palavra de Deus, ele nos ajude a compreender a dimensão de fato desse serviço no reino dele. E eu tenho pensado em uma história de um homem polonês que durante a guerra, né, durante a ousadia de Hitler, que ceifou milhões de vidas, esse homem ele teve a audácia de conversar com a sua família, deixar a sua família e se infiltrar no centro de concentrações para absorver informações e passar para fora para mostrar o que de fato estava acontecendo lá, o que o Hitler estava fazendo. E ele conseguiu levar muitas informações, passar muitas informações, até que ele conseguiu escapar, mas depois foi e continuou com esse trabalho, com esse serviço, mas foi localizado, foi torturado e morto. Ele conseguiu aliar mais 143 homens que fizeram a mesma coisa, para mostrar de fato o mal que este homem, Hitler, estava causando à humanidade. Mas eu conheço um homem que enfrentou o inimigo, entrou na batalha do inimigo para nos defender de uma doença terrível, que não mata apenas o corpo, mas que mata a alma. Jesus Cristo. Ele deu a sua vida. Esse homem polonês, ele apenas passou informações, arriscou sua vida e de fato morreu para passar informações. Jesus entrou no campo do inimigo para nos livrar, nos libertar do maior mal que existe na face da terra, chamada pecado. Esse é o nosso grande mestre, esse é o nosso Salvador. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida por minhas ovelhas. Apacentas os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacentas as minhas ovelhas. Essas foram palavras, frases que o apóstolo Pedro ouviu do nosso Senhor Jesus Cristo, do grande pastor, do supremo pastor. E agora Pedro está à disposição para fazer o mesmo, para encorajar aqueles que estavam
cuidando do rebanho de Deus nessa carta de Pedro à igreja. E ele vai convidar, nessa carta, nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, vai convidar os líderes, ou os presbíteros, ou os anciãos, os pastores, a fazer o mesmo. E interessante que o apóstolo Pedro, por ser um apóstolo, ele vai se nivelar a esses homens. Por isso que eu falei no início, eu gostaria que nesse momento fosse o Pedro que estivesse aqui para falar para vocês, presbíteros. E Pedro, ele aprendeu. Portanto, versículo 1. Rogo aos presbíteros entre vocês, na qualidade de presbítero, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e também participante da glória que será revelada. Essas são as primeiras palavras do apóstolo Pedro para os presbíteros nesta carta. Mas tem duas coisas que é importante, porque Pedro, por ser apóstolo, como eu já falei, ele vai se nivelar, se igualar aos presbíteros. Eu sou como vocês. Claro que Pedro, como apóstolo, a visão dele era bem maior, era mais ampla naquele momento, porque ele pensava não só na igreja local, mas na igreja universal. Mas nesse momento, ele é um com os presbíteros. Ele é um com os presbíteros. E ele começa falando, dizendo que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo e também participante da glória que será revelada. E aqui a gente vê um apelo solidário do apóstolo Pedro aos presbíteros. Sabe, amado, eu diria que o presbitério ele começa na minha casa, começa na sua casa, começa na nossa casa. Essa igreja ela é abençoada, mas tão abençoada por ter diáconos, por ter evangelistas, por ter presbíteros, por ter grupos onde podemos nos ajudar uns aos outros. Mas o que me chama a atenção é a palavra quando Pedro diz rogo-vos, que é a ideia de consolador, que ele está fazendo um apelo, porque imagina um homem que viveu durante 3 anos com o Supremo Pastor, aquele que entregou a sua vida por ele, Pedro, aquele que confiou a ele o cuidado do rebanho, mais tarde, e agora Pedro tem a oportunidade de fazer o mesmo com os presbíteros da sua época. Aqui nesse texto, ele está rogando, mas ao mesmo tempo também consolando. Essa é a ideia. Não é só um rogo, mas também é um consolo. É um consolo. É como se Pedro estivesse usando a expressão que nós usamos hoje, né? Quando a gente está apelando para algo, ou para um pedido, para uma súplica, pelo amor de Deus, dá para você fazer isso? Então, é como se Pedro estivesse usando essa expressão com os presbíteros. Pelo amor de Deus, cuidem do rebanho. E nós temos visto durante os últimos domingos, com o Paulo e o Cícero apresentando aqui todo o contexto dessa carta, o sofrimento que esse povo estava passando, e agora esses homens têm o papel nesse período de sofrimento, fazer o quê? Cuidar do rebanho. Cuidar do rebanho.
cuidar do rebanho. Pastorei o rebanho de Deus. E Pedro se lembra muito bem dessas palavras. Lá em João capítulo 21, 16. Pastorei minhas ovelhas. E Pedro está, naquela hora, naquele momento que ele está falando com os presbíteros ali, lá no primeiro século, ele está lembrando das palavras de Jesus. Aquelas palavras estavam martelando na sua cabeça. Na sua cabeça, porque ele ouviu da boca do mestre. Da boca do mestre. E não basta apenas pastorear. É necessário lembrarmos que o rebanho, como Pedro fala, ele tem um dono, pertence a Deus. Então, logo, eu não estou pastoreando, eu não estou cuidando do que é meu, eu estou cuidando do que é de Deus. Eu não apenas cuido da minha esposa, dos filhos que nós temos, que agora eles já cuidam dele, mas nós estamos por trás e de vez em quando temos que dar o suporte, mas não são meus, são de Deus. Por isso que eu falo que o pastoreio ele começa em casa. Ele começa em casa. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E Pedro e o apóstolo Paulo agora, que aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7, ele vai fazer aqui um relatório, de fato, do papel de um presbítero e como ele que tipo de caráter ele precisa ter, e nós não vamos entrar nesses detalhes, mas se você, jovem, se você, homem, mais maduro, aspira, ou seja, a ideia aqui é de, se você está se esticando, no original quer dizer isso, se esticando para cuidar do rebanho, não para ser um presbítero, não para ter um título, mas se você está se esticando porque você quer seguir o exemplo do Supremo Pastor, você quer quer ser um auxiliar dele no cuidado das suas ovelhas, está aspirando uma grande obra. Uma grande obra. Imagina eu e você cuidando do rebanho de Deus. Do rebanho de Deus. Porque ele vai dizer em seguida no versículo 2 que não é não por constrangimento. Não é porque alguém me chama. Não é porque alguém me chama para fazer esse serviço. É porque eu estou disponível, eu estou disposto, eu estou correndo atrás, eu estou me esticando para fazer isso. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 3, versículo 1. Mas ele diz, mas por boa vontade. É como se o Pedro tivesse escutado ou lido a carta de Paulo a 1 Timóteo, ou a Timóteo. Por boa vontade. Livre e espontaneamente. Sabe por quê tem que ser por boa vontade? Porque estou falando nós, já vou colocando toda a igreja, mas porque a mensagem não é diretamente para os presbíteros, é para nós. Claro que Pedro está falando para os presbíteros, nós não somos dono. Eu não sou dono, eu não sou o seu dono. Não. Eu posso dizer que eu sou o seu cuidador. Qual o papel do cuidador? Esse é o papel do presbítero, é cuidar do rebanho de Deus. Um rebanho que não pertence a ele. Um rebanho que ele não tem direito sobre ele. Porque o direito pertence a Deus. Então, a minha função, estou me colocando aqui no lugar de Pedro, né? A minha função
a função do presbítero deve ser de cuidar, de alimentar o rebanho. Esse é o chamado de Deus para os pastores, para cuidar do rebanho dele. É alimentar, dar direção, proteger esse rebanho. Não é essa a ideia do pastor? O pastor, ele protege o rebanho. Ele protege do perigo, das falsas doutrinas. Ele dá direção. E como é que ele dá essa direção? Através da palavra, do ensino. Ele cuida, alimenta espiritualmente o rebanho. Por isso que ninguém, segundo o apóstolo Pedro, ninguém pode ser coagido. Eu, quando eu estou falando de coagido, não é colocar uma arma. Eu não posso ser coagido porque apenas fui convidado, mas eu preciso, mais uma vez, lembrar o que o apóstolo Paulo falou. Eu preciso almejar, buscar, me esticar, porque eu quero cuidar do rebanho de Deus. E cuidar do rebanho de Deus significa que eu preciso seguir o exemplo de quem? De Cristo. Qual é o exemplo de Cristo? É que ele deu a sua vida em favor de mim, em favor das suas ovelhas. E eu como co-pastor do Supremo Pastor, eu preciso cuidar dessas ovelhas como ele cuida, E a gente sabe, mais uma vez, que nós temos sido bem informados nos domingos anteriores, que a perseguição era muito grande, irmãos, diante da igreja. E sabe que a liderança era mais pressionada. E de fato é, né? Imagina, se o inimigo quer destruir uma família, ele vai começar por onde? Provavelmente pelo cabeça. É mais fácil, não é? É mais fácil eu anular o cabeça, porque o resto da família vai ser presa fácil. Então, eles eram os mais perseguidos naquele momento. Eles eram os mais pressionados. Eles estavam mais sujeitos a torturas, à morte. Agora imagina, o apóstolo Pedro chega agora com esse encorajamento. Eu não sei que tipo de pressão, e nós sabemos, o nosso país está polarizado. O Cícero usou bem uma frase hoje aqui, as fake news, as mentiras. Percebe como a responsabilidade que nós temos de manter a igreja na verdade? A igreja caminhando e fazendo a vontade de Deus, porque é tão fácil, irmão, a gente ser iludido e envolvido pelas fake news, acreditando em mentiras. Muito fácil. Hoje a perseguição é outra. Não é tortura física, não é maus tratos, não é morte. Mas está aqui, ó. É mental, é emocional. E é tão fácil da gente se envolver. Muito fácil. Então, a liderança precisa estar atenta, porque eles são os primeiros a sofrerem essa expressão. E precisamos, como Pedro fala, ser um modelo, ser uma referência. Porque a igreja vai olhar, sabe para quem? Vai olhar para vocês. A igreja vai olhar para os presbíteros, a igreja vai olhar para os evangelistas, a igreja vai olhar para a liderança, a igreja vai olhar para vocês. Para vocês. Por isso que Pedro faz questão de dizer que Cristo é o nosso maior exemplo. E ele continua ainda no versículo 2 dizendo que não por lucros
mas com o desejo de servir. Lucros desonestos. Sabe, irmão, eu estava pensando esta semana, mas como seria bom se nós, como igreja aqui, pudéssemos, e se tivesse homens que estão se esticando, buscando o desejo de pastorear o rebanho de Deus aqui, a gente pudesse sustentar esses homens integralmente. Porque é bíblico. É bíblico. O perigo é que quando eu quero fazer isso por dinheiro, né? Aí sim, aí o Pedro está dizendo que isso não, porque isso vai atrapalhar. Qual é o cuidado que eu vou ter? Lembra de Jesus quando ele falou? O ladrão vem para o quê? Roubar, matar e destruir. Se ele vê o lobo, você acha que ele vai proteger a ovelha ou vai se proteger? Era assim que os líderes do povo de Israel no Velho Testamento faziam. Eles só queriam se alimentar, cuidar de si próprio, mas não cuidava do rebanho de Deus. E por várias vezes eles sofreram as consequências. E uma outra lição que nós aprendemos é que ele diz no versículo 3 que não como dominadores, mas como exemplo. Sabe, amados, é tão fácil eu conduzir pessoas como dominadores, como um ditador. Eu perguntei a um presbítero essa semana qual era a maior alegria, o desafio e frustração nesse serviço de pastoreio do rebanho. E ele falou o que Pedro fala. Diz que a maior alegria é poder e ter a certeza, a convicção de que ele vai receber uma coroa inacessível, que jamais será destruída. Essa era a maior alegria dele. A maior alegria. A maior tristeza era, como homem, às vezes, de querer dominar o rebanho, que não é dele. A maior tristeza. Em outras palavras, não importa o quanto vocês sofram, não importa a dor que cuidar do rebanho tragam para a sua vida, mas pensa no prêmio final. Pensa na coroa que vocês irão receber. E mais uma vez, para você, jovem, e quando eu falo jovem, não estou falando de adolescentes, estou falando de jovens adultos, que Pedro fala também nessa carta. Inclusive, se ele fala porque tinha alguma coisa acontecendo ali entre a liderança e o jovem. Talvez o jovem não estavam obedecendo os presbíteros. E talvez os presbíteros não estivessem dando ouvido ou escutando o que os jovens estavam pensando ou queriam que acontecesse. Entende? Por isso que o rebanho deve ser cuidado não como dominadores, mas por exemplo. Por exemplo. Sabe, irmão, sabe que eu espero de coração que em breve, quando eu digo em breve, esse breve pode ser 3, 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos, essa igreja esteja cheia de homens motivados
para cuidar do rebanho, por causa dos exemplos dos presbíteros que hoje estão aqui, cuidando deles. Amém? Isso é a minha oração. É a minha oração. É essa. Porque nós servimos a um Supremo Pastor. E enquanto isso, vamos cuidar do rebanho também, nós, como igreja agora, ajudando, auxiliando os presbíteros. Nos grupos nós temos a oportunidade de lá no grupo de casa também estar cuidando, que isso é um dos propósitos dos grupos de casa. Porque imagina uma congregação com mais de 200 pessoas, para 4 presbíteros, onde um no momento está impossibilitado e 3 ficam sobrecarregados. E além do mais, porque 3 deles não recebem sustento para fazer esse serviço. Eles fazem espontaneamente com o tempo que Deus os concede após o cuidado que eles têm que ter com a sua família, com a igrejinha pequena lá da sua casa, quer manter. Então, o exemplo de vocês, eu espero de coração, que motive muitos jovens que estão aqui hoje, sentados, ouvindo esta mensagem, a se esticarem para seguir o exemplo de vocês que estão seguindo o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Versículo 4, o apóstolo diz: o Supremo Pastor se manifestará para dar a coroa de glória que não murcha aos verdadeiros pastores. E quando eu falo verdadeiro, eu estou falando daqueles que estão imitando o Supremo Pastor. Estão seguindo o exemplo de Jesus. Dos pastores que cuidam do rebanho, que cuidam das ovelhas. Imitando o cabeça, o dono. Eu gostaria de poder entregar hoje para cada um de nós uma série de textos onde se refere ao que, como vale a pena nós nos dedicarmos no reino, dentro do chamado que Deus nos chamou, e para os pastores. Em Salmos 23, versículo 1, diz: o Senhor é o meu pastor e nada eu não vi. O Senhor é o meu pastor e nada. Amém. Então, pastores, você tem um pastor que cuida de você. E nunca vai faltar nada. Nunca vai faltar nada. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11, se referindo a Deus, o cuidado que ele tinha com Israel e o cuidado que o Supremo Pastor Jesus Cristo hoje tem com a sua igreja. Vale a pena, pastores. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Ezequiel 34, 23. Ainda no capítulo 37 de Ezequiel, versículo 24, ele diz: o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Cuide das ovelhas do Senhor, segundo o que Ele determina. Esse é o ensinamento para nós. E para finalizar, Hebreus 13, 20 diz: o Deus da paz,
que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Deus ressuscitou dentre os mortos o supremo pastor da sua igreja, supremo pastor dessas ovelhas que estão aqui hoje. Que possamos seguir, que vocês, pastores, sigam o exemplo de Jesus, para o louvor de sua glória. E lembre-se, Vilmar, Sotomayor, Mauro, Luiz, que provavelmente está em casa, ouvindo e vendo esta mensagem, vocês vão receber de Deus uma coroa inacessível. Não uma coroa de louro como era naquela época, que murchava depois de alguns dias, mas uma coroa que dura para sempre. E para nós, igreja, vamos obedecer aos nossos líderes, principalmente se tratando da vontade de Deus. E vocês, líderes, guiem o povo de Deus de acordo com a sua palavra. Que Deus nos abençoe.